Então vamos lá para o nosso segundo tempo, segunda parte da revisão da AV2 de contratos para meus queridos da Unijorge. Vamos lá, vamos abrir aqui a prova que a gente estava fazendo. Tá aí na tela. Questão 4, não é isso? Questão 4, é isso aí. Desculpe. Ainda sobre as disposições relativas à teoria geral dos contratos e aos contratos em espécie, assinale a alternativa correta. Na estipulação em favor de terceiro, o estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado, independentemente da anuência do terceiro, mas dependentemente da anuência do outro contratante. É o que está no artigo 438, né? 438. Você não precisa da anuência do outro contratante, mas você vai precisar, claro, da anuência do terceiro, né? Como é que você vai nomear alguém para realizar um pacto em seu lugar, adimplir um pacto em seu lugar, sem o consentimento dele? O que o código diz na estipulação em favor do terceiro, que é reservado ao estipulante, deixar no contrato o direito de, até determinado prazo, modificar aquela pessoa indicada, né? O amico proeligendo, o amigo indicado, o amigo eleito. Artigo 438 do Código Civil. Por isso que está falsa aí a letra A. Letra B. A tese dos deveres anexos ou paralelos ao ato de contratar não gera responsabilização civil, visto que não constitui espécie de implemento. O que são deveres anexos ou paralelos ao ato de contratar? Você lembra? Deveres anexos? Por exemplo, a boa-fé objetiva. Obedecer à boa-fé objetiva são os deveres anexos, faz parte do dever. Obedecer à função social é um dever, né? Isso não gera responsabilização civil? Claro que sim. Claro que sim. Então tá falso, né? Por causa desse não aqui. Os deveres anexos ou paralelos ao ato de contratar podem sim gerar a responsabilização civil. Até porque, senão a gente não chamar de dever, né? Dever é algo que existe e se não for adimplido, cumprido, pode haver a responsabilização daquele que deve. Eu sou devedor de alimentos. Se eu não pagar os alimentos, eu posso ser responsabilizado civilmente? Com certeza. Então, é isso aí. Quem não cumpre, especificamente nessa questão, está falando da boa-fé objetiva e da função social. A boa-fé objetiva e função social devem ser observadas por qualquer pessoa em qualquer tipo de contrato. C. O contrato de compra e venda de um imóvel com valor. Ah, desculpa. Aí a razão porque eu resolvi não dar essa aula de presencial, porque esse estado que eu tô. O contrato de compra e venda de um imóvel com valor equivalente a 25 vezes o maior salário mínimo vigente no país é inválido se for firmado por documento particular. Aí vocês sabem, né? Ah, desculpem, meus amigos. É o artigo 108 do Código Civil que fala em 30 salários mínimos, né? 108 prevê uma formalidade para os negócios jurídicos envolvendo imóveis acima de 30 salários mínimos, que é a escrituração pública, registro em cartório. Então, só é válido o imóvel alienado acima desse valor de 30 salários mínimos quando é feito com. Aí, ó, tem alguém com o microfone aberto. Quem é? É Ludson? Quem é, meu Deus? Tô ouvindo alguém aí. Então, galera, é artigo 108, tá falso a letra C, porque não são 25, né? Salários mínimos é 30 que fala o artigo 108. D. O alienante, mesmo o de boa-fé, responde pela evicção, não sendo possível a exclusão da responsabilidade pela perda da coisa por disposição contratual. E aí, é possível excluir a garantia contra evicção por cláusula contratual? Sim. Micaela é a melhor que pode ter, mulher. O que foi? Ele saiu da aula.
É uma pergunta aí, quem tá falando, que tá todo mundo lhe ouvindo. Quer perguntar, não? Professor, você me desculpe a inconveniência, mas esse pessoal aí que não está afim de assistir aula, está indevidamente entrando na sala, está atrapalhando nosso raciocínio. Contrato não é fácil, É verdade. precisamos tirar boas notas. E eu acho que quem não está afim de ficar na sala de aula, que, por favor, não deixe de estar, não. Saia, vá É, passear, mas deixe o pessoal que está querendo isso. tirar uma boa nota continuar aprendendo com o senhor. É uma Ó, falta de respeito. é verdade. Isso é uma coisa que falta hoje em dia, viu? Respeito. E outra coisa, vai ficar gravado, viu? Se você tiver aí complicado, não tiver afim, não precisa estar aí, não. Viu? Pode botar o. Pode sair que depois você assiste, quando você quiser. Viu? Quando não tiver incomodando com outros assuntos a tratar. Então vamos lá. Letra D. O alienante, mesmo de boa fé, responde pela evicção, não sendo possível a exclusão da garantia por disposição contratual. Falso. Sabe por que falso? Porque a evicção admite sim a exclusão da garantia. Está lá nos artigos 448 e 449. Desde que seja estabelecida expressamente em cláusula contratual e o adquirente tenha ciência do risco e assuma o risco. É possível. Não é possível excluir a garantia contra vício redibitório por cláusula contratual. Essa não é possível. Mas a garantia contra a evicção, que é a perda do bem por força de sentença judicial ou ato administrativo que atribui o bem a terceiro, essa sim é possível excluir por disposição contratual. Então tá falso aqui por conta desse não, né? Artigo 448 e 449 do Código Civil, beleza? É, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada ou rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso ou lhe diminuam o valor. Verdade, né? 441. Assim, o doador, no caso de doação pura e simples, não está sujeito às consequências do vício digital. Verdadeiro. Por que doação pura e simples não há a garantia? Por causa do parágrafo único do 441, que diz que a doação só a onerosa que tem que dar garantia contra a vício debitório. A doação pura e simples não precisa dar garantia. Então tá perfeita a letra E, pode marcar. É essa aí, artigo 441. Beleza? Parece um negócio riscado aqui pra mim, não sei o que é isso aqui. Não sei se fui eu. Vocês estão vendo o risco? Ah, sumiu. Questão 5. No que se refere ao contrato estimatório, venda em consignação, lembram-se? Contrato estimatório, venda em consignação. E suas regras do Código Civil, assinale a opção correta. Os riscos pelo perecimento da coisa são do consignante, que suportará tanto a perda quanto a deterioração do bem. É o consignante que corre o risco pelo perecimento da coisa? Não, né? É o consignatário. É aquele que recebe o bem para, dentro de um prazo, ou vender para terceiro ou devolver ao consignante. No exemplo que eu usei na sala de aula, é o bar, né? O bar que recebe os barris de chopp. É ele que suporta a perda e a deterioração do bem. É o consignatário, não é o consignante. O consignante é aquele que entrega o bem. A Ambev, por exemplo, no meu exemplo da sala de aula, né? Que fornece os barris de chopp para serem vendidos em um prazo determinado, é o consignante. O risco fica por conta da. Tem alguém riscando aí, e às vezes aparece para mim os riscos. Aparece até o dono do risco aqui, que foi João. Deve ser sem querer, né? B. Após a entrega da coisa, a posse é exercida em nome do consignante, que a mantém de forma mediata ou indireta. Olha, a resposta para isso aqui está no artigo 534 e 537. Beleza? Quem exerce a posse é o consignatário. Consignatário é aquele que fica com o bem para vender ou para devolver. Beleza? A propriedade continua com o consignante, mas a posse, ela é, quem exerce ela é o consignatário.
C, o preço de estima é o preço ajustado entre consignante e consignatário, né? É ato unilateral do consignatário e não se alcançando em determinado laço temporal, emerge o dever de restituir a coisa. Não, é falso, não tem nenhum lugar no código dizendo isso, que é unilateral. É algo acordado, contratado, negociado entre consignante e consignatário. Eles vão ajustar o preço de estima, beleza? Então não é ato unilateral. Vejam o artigo 534 do Código Civil, que responde a isso aí. Em decorrência da própria natureza do contrato estimatório, especialmente a obtenção da posse do poder de disposição, o Código Civil exige de forma escrita. Falso. Não há exigência de forma escrita nos dispositivos do contrato estimatório da venda e consignação. Então, qual é a regra geral do nosso sistema em relação aos contratos? Liberdade da forma. Se não tem uma forma exigida na lei, a regra é que o contrato pode ser feito livremente. É o que diz o artigo 122, né? 122, liberdade das formas. O consignante pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição, desde que comunicado tal fato ao consignatário. O consignante pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição, desde que tal fato comunicado. Falso, né? O consignante não pode dispor da coisa antes dela ser restituída. Tem um dispositivo expresso nesse sentido, que é o artigo 537 do Código Civil. 537 do Código Civil. E aí, meu Deus, qual foi a correta? Qual é a correta? Não tem, né? Será que foi anulada essa questão? Deixa eu ver se eu me confundi aqui em alguma resposta. Vamos ver aqui. Peraí. Código Civil. É. Civil, Código Civil. Enfim, deve ter sido anulada essa questão. Não vi correta. Não vi correta. Enfim, coisas que acontecem. Coisas da vida. Aí ia ser ótimo, né? Se acontecesse com vocês, todo mundo ganhava um ponto. Vamos lá. Questão 6 aberta. Roberto doou, né, contrato de doação, um veículo de uso pessoal a seu amigo Joaquim, em 13 de fevereiro de 2015, mediante encargo. Olha, uma doação mediante encargo de prestação de serviços sociais com um bem por um ano. Doou um carro com encargo, né? De prestar serviço social. Passados 30 dias da conclusão do negócio jurídico, o veículo apresentou defeito no motor e parou de funcionar por motivo de difícil constatação. Que é isso aí? Vício redibitório, né? Vício redibitório. Pergunto logo a vocês: na doação com encargo, há garantia contra vício redibitório? Sim, garantia contra vício redibitório entra nas doações onerosas, que é o caso da doação com encargo. 441, parágrafo único do Código Civil. Beleza? Aí vem lá. Arrependido da realização do negócio, Joaquim, o donatário que recebeu o bem, ajuizou devida ação objetivando a redibição do pacto. Pode? Pode, com certeza. No entanto, o processo foi extinto em razão da decadência do direito do autor. Olha só, será que ele perdeu o prazo? O fato ocorreu dia 13 do 2. Passado 30 dias, ele teve ciência, ele teve ciência, né? Quando o motor parou de funcionar, e ele veio reclamar em 16 do 8. E aí, decaiu ou não decaiu? Pergunta se agiu corretamente o magistrado
enfrente o mérito da questão avaliando os prazos e se o caso é de aplicação de garantia de vista debitória. Bem, você vai responder dizendo o seguinte: o caso é de aplicação, sim, da garantia contra o debitório, porque trata-se de uma doação onerosa. Então, o artigo 441, parágrafo único do Código Civil diz que aplica-se às doações onerosas as garantias contra vício redibitório. Beleza? E a questão aí é também sobre o prazo. Decaiu ou não decaiu? Qual é o prazo aqui para a garantia contra vício redibitório de difícil constatação? Olha, a questão traz isso. Você vai achar esse prazo no artigo 445, parágrafo primeiro. 445, parágrafo primeiro do Código Civil, que traz aqui, ó, o prazo de 180 dias. 445, tá vendo? O vício, quando por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, vício de difícil constatação, né? O prazo contar-se do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, se for bem imóvel. Então, nosso prazo aí é 180 dias. Decaiu ou não decaiu? Vamos lá, voltar para a questão. Bem, 13 de, de fevereiro. Um mês depois, 30 dias, ele apresentou o defeito, foi quando houve a ciência, né? Então, 13 de março. Um vício 13 de março, contando 180 dias, até quando ele vai? Março é mês 13, então é até 13 do mês 9, que é setembro. 13 de 9 de 2015, em tese, poderia se alegar a garantia contra o vício oculto, né? Ele demandou em 16 de agosto. Ele tinha ainda aqui mais quase um mês, né? Tá dentro do prazo. Então, o processo foi extinto em razão da decadência. Agiu corretamente o magistrado? Não. Errou o juiz. Porque o prazo, nos termos do artigo 445, parágrafo 1º do Código Civil, é de 180 dias a contar da ciência do vício. E aí é só você justificar. Nessa base, o prazo findaria em 19 não, 13 de 9 de 2015. 13 de 9 de 2015. Porque ele comprou em 13 do 2, 30 dias depois teve ciência, né? 30 dias depois. Então, a gente conta aí 6 meses, 180 dias, vai dar mais ou menos ali em 13 do 9. Então, errou o juiz porque estava dentro do prazo ainda para reclamar. Essa é a resposta, beleza? Coloquei até uma sugestão aqui, ó. O magistrado não agiu corretamente. Em se tratando de vício oculto de difícil constatação, como no caso, o prazo para redimir o negócio é de 180 dias para bens móveis, que terminaria em 13 do 9, 6 meses após Joaquim ter conhecido o vício. Na verdade, eu falo 6 meses, mas 180 dias é diferente de 6 meses, viu? Tá aqui na questão, mas tecnicamente, prazo em dia é em dia. Você tem que contar em dia. Prazo em mês é em mês. Você pode contar sim o mês salteado, viu? Mas, ok, é um detalhe só aqui de contagem de prazo. Portanto, o direito do autor ainda não havia decaído. Quanto ao mérito, é o caso de aplicação dos vícios redibitórios, pois a doação é onerosa, né? Doação com encargo é doação onerosa. 441, parágrafo 1. Beleza? Tá aí. Tranquilo, né? Bem tranquila a questão. Você entendendo e com o código na mão, daí para se fundamentar. Questão 7. Maria, casada com João no regime da comunhão parcial, firmou o contrato de compra e venda em 21 de setembro de 2010. Fizeram a compra e venda de um imóvel, eles são casados entre si, né? No regime da comunhão parcial, e venderam, fizeram, né? Perdão, Maria, casada com João, firmou o contrato de compra e venda, alienando o imóvel adquirido na constância do casamento sem o consentimento do João. Então, Maria, quando ela é casada no regime da comunhão, precisa do consentimento do João? Precisa, viu? Ó, tá vendendo os motivos para você se casar, você orientar o cliente quando ele lhe perguntar qual é o melhor regime,
Melhor regime de casamento que dá mais liberdade para os cônjuges é o regime da separação de bens. Vocês vão ver isso em família. Se forem meus alunos, a gente vai ver bem isso. As vantagens do regime de separação de bens. Tá, ó, uma desvantagem aqui, ó. É necessário o consentimento do cônjuge para fazer esse tipo de compra e venda quando o regime da comunhão parcial. Em 1º de março de 2012, eles se divorciaram, sendo que João pleiteou judicialmente, em 20 de 7 de 2013, a anulação da venda do imóvel sem outorga uxória. A outorga uxória é a outorga do cônjuge, quer dizer, é o consentimento, né, do outro cônjuge. Então, João se divorciou e depois pediu anulação da venda que foi feita sem o seu consentimento. Ao receber a inicial, o magistrado da causa, o juiz, ex officio, extinguiu a ação, fundamentando-se no artigo 179. Pergunta se agiu corretamente o magistrado, explique seu posicionamento. Olha só, o magistrado não agiu corretamente aí. Por que não agiu? Não agiu corretamente por alguns motivos. Primeiro motivo é o interessado, João, estava dentro do prazo? Sim, ele estava dentro do prazo, sim. Porque o prazo, ele é contado neste caso, a gente viu isso em sala de aula, né? Ele é contado nesse caso. Qual é o prazo? 2 anos. O prazo para quando você tem essa venda sem o consentimento de demais interessados, o prazo é de 2 anos, né? A venda de ascendente, por exemplo, quando você quer anular, o prazo é de 2 anos. Só que a contagem desse prazo, eu falei em sala de aula, ela conta a partir da conclusão do ato para os interessados, para os demais filhos, por exemplo. Se rola uma venda de ascendente para descendente e os filhos, os demais filhos não são consultados, eles têm 2 anos a partir da conclusão do ato. Agora, para o cônjuge, esse prazo de 2 anos também é 2 anos, mas conta-se a partir da dissolução da sociedade conjugal, a partir de quando eles se divorciam, beleza? Então, lembre-se, o cônjuge, quando ele tem até 2 anos após o divórcio, para pleitear a anulação de uma compra e venda que foi realizada sem o consentimento dele, quando a lei exige. Então, o que que você tem que dizer nessa questão é o seguinte: errou o juiz? Agiu corretamente o magistrado? Não. Por quê? Porque neste caso não aplicamos o prazo do 179, porque estamos falando de cônjuges, né? Entre cônjuges, o prazo para anular uma venda feita sem o seu consentimento é de 2 anos, contado do término da sociedade conjugal, da data que ele se divorcia. Então, se você pega aqui, ó, em 1/3/12, eles se divorciaram. Qual é o prazo para anular aí? Prazo decadencial de 2 anos? 1/3/2012, 1/3/2014, né? Ele entrou com a ação em 20 de julho de 2013. Então, estava dentro do prazo. Estava dentro do prazo de 2 anos. O fundamento está lá no artigo 1649 do Código Civil, que traz esse prazo de 2 anos a partir do término da sociedade conjugal para os cônjuges. Beleza? Não é da conclusão do ato, não é de quanto é realizado a compra e venda, mas sim da data do término da sociedade conjugal. Deixa eu ver aqui, boto uma expectativa de resposta aqui, um baremo. O magistrado não agiu corretamente. Em primeiro lugar, a falta de consentimento é causa de anulabilidade, não nulidade. Eu nem reparei nisso, ó. Firmou o contrato, compra e venda, anulação da venda, extinguiu a ação. Ah, sim, ó. Ele extinguiu a ação ex officio. Pode fazer isso? Não. O magistrado só pode ex officio declarar uma invalidade se essa invalidade for causa de nulidade. Anulabilidade
só pode ser declarada quando o interessado suscitar o problema. O juiz não pode, de ofício, declarar uma causa, reconhecer uma anulabilidade. Beleza? É o artigo 177 do Código Civil. O juiz, de ofício, só pode declarar uma nulidade. Ele percebeu uma nulidade no contrato, aí beleza. Ele pode declarar de ofício, mesmo que a parte não levante isso. Mas a anulabilidade, o juiz só pode reconhecer com a manifestação da parte nesse sentido, com o pedido da parte nesse sentido. Artigo 177 do Código Civil. Que não foi o caso, né? Disse aqui que ao receber inicial magistrado, de ofício, ó, ex ofício, extinguiu a ação, por conta da própria extinguiu a ação, com base no artigo 179. Então, primeiro erro, errou porque ele não poderia declarar de ofício uma causa de anulabilidade. Só pode fazer isso com causas de nulidade, que não é o caso, né? Essa regra aqui é uma regra de anulabilidade. E outro erro é o prazo, né? Como a gente falou, o prazo para anulação, de acordo com o artigo 1649, é de 2 anos contados a partir do término da sociedade conjugal e não da conclusão do ato. Beleza? Tá aí. Ótima questão envolvendo vários temas, né? Aí a gente cobra-se sobre contrato de compra e venda, consentimento dos demais interessados, prazo, contagem de prazo. Muito boa questão. Tá aí. Beleza? Meus amigos, alguma dúvida aí em relação a algum ponto? Tá tudo bem com vocês? Queria agradecer demais aí a presença de todos, dizer que a gente teve um semestre muito bom. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Quer dizer, espero que salvem-se todos, né? E algumas pessoas já me perguntaram sobre a AV3, quando é que eu vou lançar a nota da AV3. Eu lanço a nota da AV3 junto com a AV2, viu? Porque o prazo para postar a AV3 é até a data da AV2. Então, tem algumas pessoas que já colocaram no Canvas a AV3, mas é isso, eu só vou parar para corrigir e lançar a nota junto com a AV2. Beleza? Alguma. Professor, Oi, diga, Tailane. em relação à V3, a minha eu já até postei, só que depois de hoje, em relação à escritura pública, quando é mais de 30 salários mínimos, no Sim, meu caso, de compra e venda de imóvel, foi mais do que 30 salários mínimos. Eu sim. tinha que ter colocado alguma cláusula especificando que precisaria passar pela escritura ou não? Não precisa não. Não precisa não, Ah, porque isso é norma de ordem pública, independentemente de estar no contrato, a forma tem que ser obedecida. Se a forma não for obedecida, independentemente de disposição contratual ou não, o contrato de alienação de um imóvel acima de 30 salários, se não houver escritura pública, ele não é válido, viu? Então não tem pronto. necessidade não. Obrigada, professor. Beleza. Amigos, estamos às ordens e é isso. Até o nosso próximo encontro presencial. Vou salvar e vou deixar os dois turnos a partir de amanhã, viu? Deve ficar disponível para vocês no YouTube. Eu mando um link para os líderes, que aí eles mandam para vocês os links dessa aula, viu? Valeu, um abração a todos, boa noite. Obrigado a vocês aí.